Já pega aí a tua Bíblia, no Novo Testamento, na segunda carta do apóstolo Pedro, quase no finalzinho da Bíblia já. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos lá. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Encontraram aí? Diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele possa falar, amados, através do Espírito Santo de Deus. Meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra, meu Deus. Fala poderosamente nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao Teu nome, meu Pai. Toma o teu assento aí, toma o teu assento e não converse de maneira nenhuma. Haviam falsos irmãos e pessoas inescrupulosas que falavam blasfêmias, que a volta do Senhor era uma ilusão. Pastor, já existia isso nessa época? Já. Porque quando Jesus morreu, passaram-se alguns anos, e a época da carta do apóstolo Pedro não foi tanto tempo depois. E eles já esperavam, e eles já criticavam. Como é? Jesus não vai voltar? Ele prometeu a sua volta, mas ainda não fez isso. As coisas não mudaram, as coisas são as mesmas. Até parece que isso seja verdade. As coisas parecem que não mudam. E a partir dessa carta, até os dias de hoje, já se passaram milhares de anos, pelo menos 2000 anos. E nós estamos ainda esperando a volta do Senhor. Alguns domingos atrás, nós falamos da volta do Senhor, sobre aqueles que falam até mesmo o dia da volta do Senhor. Mas o caso de hoje eram as pessoas falarem que Jesus não iria voltar. Está custando demais. Pastor, eu já escuto essa história aí desde o dia em que eu nasci. E as coisas continuam da mesma forma, até pioram. Sempre vão haver, pastor, a violência, a corrupção. Sempre houve isso, amados. As pessoas sofrerem por causa da injustiça. Sempre houve isso. Mas a volta do Senhor é verdadeira. Vamos ver aqui. Ainda na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 5. O primeiro ponto que o apóstolo Pedro, ele vai chamar a atenção,
Isso é, rebatendo a esses irmãos e exortando os irmãos que ainda estavam firmes, compreendeu? Ele estava ao mesmo tempo rebatendo essas críticas dessas pessoas, dos falsos irmãos. Pastor, existem os falsos irmãos? Não existem os falsos pastores? Da mesma forma também existem os falsos irmãos. Então esses falsos irmãos estavam trazendo no meio das pessoas de fé essas palavras: olha, essa coisa que Jesus vai voltar, eu já escuto há muito tempo. Isso aí é ilusão. Então eles queriam tirar as pessoas que estavam firmes da presença de Deus. Isso aí sempre ocorreu, amados, é como hoje também. O apóstolo Pedro, ele vai exortar aos irmãos que ainda estavam firmes e vai rebater esses irmãos. Vamos lá. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 5. Ele diz: eles voluntariamente ignoram isto. Já desde a antiguidade existiram os céus e a terra. Olha aqui, ó, desde a antiguidade. Você sabe, amados, ou os cientistas sabem exatamente quando foi feito o universo? Alguns dizem que foi bilhões de anos, outros milhões, mas ninguém sabe ao certo. Quando você nasceu e quando eu nasci, já existiu o céu, já existiam os planetas, já existiam os cientistas, mas ninguém sabe exatamente quando existiu. Mas nós sabemos que, segundo a palavra, foi Deus que criou. Amados, o céu e a terra não é infinito, foi criado, foi feito. O único ser infinito é o Senhor. O único ser eterno que não foi criado, que já existia, que nunca vai deixar de existir, é o Senhor. Mas até mesmo o céu e a terra um dia vai acabar. Aí existirão novos céus e nova terra. Vamos lá. Eles voluntariamente ignoram isto. Desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ele está lembrando aqui do que? Do dilúvio, amados. Na época do dilúvio, eles ignoravam ao Noé. O Noé criando aquela arca, e todos criticavam ele. Está perdendo tempo, não vai acontecer nada. Aí o que Noé falou: olha, Deus, ele já me falou que esse mundo vai acabar. Eu estou construindo essa arca para salvar a minha família. Noé, você está perdendo seu tempo. Olha, desde quando eu nasci essa história aí existe. Mas aconteceu, segundo o relato bíblico, aconteceu o dilúvio. Então Pedro está dizendo isso: olha, eles estão criticando, mas nós sabemos que o mundo veio existir. Agora, quando foi, nem mesmo os cientistas, nem mesmo Einstein sabe. Há as suposições, mas suposição, amado, não resolve. Só quem sabe mesmo é Deus. Foi Ele que criou. Vamos lá, versículo 7 agora. Então o que é que ele vai dizer agora? Que a palavra de Deus não muda e não vai mudar. Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Segundo aqui, esse texto, o mundo vai acabar com fogo. Você acredita nos dinossauros, que eles existiram? Sim, porque foi comprovado. Os paleontólogos já comprovaram. Agora, os extraterrestres existem? Alguns acham que sim, outros acham que não. Pastor, eu nunca vi. Você já viu anjo?
mas o anjo existe. Você talvez bateu no anjo, o anjo falou com você, o anjo ajudou você, só que ele não estava de asas. A gente quer ver o anjo de asas, mas nem sempre o anjo tem asas. Às vezes ele aparece, amados, segundo os relatos bíblicos, porque eu estou falando aqui é o que está na Bíblia. Segundo o relato bíblico, o anjo vai aparecer para você com aparência humana e vai ajudar você, porque foi Deus que enviou. Então, com certeza você já bateu de frente com o anjo. Então os anjos existem porque a Bíblia fala que existem. Agora, os extraterrestres eu não sei. Pastor, mas são bilhões de planetas, trilhões de planetas, irmão. Ninguém sabe nem quantos são. Será que todos esses planetas são inabitáveis? Não existe nenhum ser vivo nesses planetas? Eu não sei e você não sabe. Na minha opinião existem, mas é só uma opinião. Então o apóstolo Pedro, ele está falando aqui coisas bem fortes. Ele está chamando a atenção, ele está fazendo a defesa da fé, a apologética, de uma forma bem forte. Vamos continuar, ainda no capítulo 3 agora, versículo 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu já até falei aqui sobre isso. Para nós o tempo é o Cronos, mas para Deus o tempo é o Kairos, a eternidade. Deus, amados, Ele não está atrelado ao passado e nem ao futuro. Deus é o eu sou, é o agora. Tanto o passado como o futuro para Deus é a mesma coisa. Você já se perguntou alguma vez assim? Quem será salvo? Vamos dizer que você está agora e o Senhor está pregando a palavra. Vamos voltar para os tempos do Senhor. Ele está pregando sobre as bem-aventuranças. Aqui há milhares de pessoas. Você acredita que Deus, porque Jesus é Deus, você acredita que Deus pregando para aquelas pessoas, Ele já sabia quem é que seria salvo e quem não seria salvo? Não é que quem seria, é quem é salvo e quem não é salvo. Não é quem seria. Para Deus não existe o futuro. Olha como é difícil de você entender Deus. O tempo dele é diferente do nosso. Ele sabe quem é salvo. Para nós ainda vai existir o futuro. Mas ele mostrou o futuro para João. Então para ele já existiu o futuro. Pastor, então o senhor acredita que a pessoa ela pode viajar no tempo? Eu creio. Mas é muito complexo esses assuntos. O apóstolo Pedro já estava falando sobre esses assuntos há milhares de anos atrás. Ele não estava falando da viagem do tempo, não, mas ele estava falando sobre que para Deus não existe essa coisa de tempo, de quem vai ser salvo. Não, quem é salvo, porque Deus é o agora. Então para Deus, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos, o máximo que nós vamos viver são 100 anos. Para Deus um dia são como 1000 anos. Isso é, não é uma coisa literal. Ele está apenas tentando explicar para aquelas pessoas a complexidade de quem é Deus. Mas ainda ficava aquela dúvida: por que então? Por que então Jesus ainda não voltou? Já estamos hoje no ano de 2025. Por que ainda não voltou, pastor? Vamos ver as razões. A primeira delas, Ele está dando um tempo maior para as pessoas. Ele quer que as pessoas sejam salvas. Se Jesus voltar hoje e aquela pessoa
ela não está nos caminhos do Senhor, ela não terá salvação. Vamos lá. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3 e o versículo 9. Por que, pastor, essa suposta demora? É para que mais pessoas sejam salvas. Em primeiro lugar, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, essa seria a primeira razão. Por que Jesus não voltou ainda? É porque Ele está dando mais uma chance. O que nós temos que fazer é continuar a pregar a palavra. Somente, amados, a palavra de Deus pode trazer fé à pessoa. E a pessoa ela só terá salvação com a fé. Não existe outra maneira. A salvação da pessoa é somente se ela tiver fé em Jesus Cristo. Pronto. Então nós temos que continuar a pregar, nós temos que continuar a insistir, porque a volta do Senhor é iminente, pode ser até hoje. Aqui o versículo 10, olha o que o apóstolo ele vai dizer: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Deus mostrou para Pedro o que iria acontecer, que a terra vai ser toda queimada, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que existirão novos céus e nova terra. Nem mesmo o mar, tão imenso, amados. O nome do nosso planeta não deveria ser terra, deveria ser água. Nem o mar tão imenso também vai deixar de existir. Compreendeu? Aí o que o apóstolo Pedro pediu para aquelas pessoas? Para que elas tivessem paciência. É o que nós também devemos ter. O máximo que a gente pode fazer, amados, é pregar a palavra nesse tempo, antes da volta do Senhor, falarmos para a nossa família da salvação, dar um bom testemunho. Enquanto Jesus não volta, o que nós temos que fazer é isso: estarmos na casa do Senhor, sermos pessoas do bem, fazermos a obra de Deus. O que nós podemos fazer por enquanto é isso. É isso que o apóstolo Pedro estava chamando a atenção daqueles homens. Olha, o que nós podemos fazer por enquanto é isso, até Jesus voltar. Aqui, vamos ver. Olha o que ele diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Então, amados, segundo esse relato, esse planeta não tem mais solução. Esse planeta será desfeito. Ele diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O que ele está dizendo? Que quando o apóstolo Paulo ele escreve, você sabe que o apóstolo Paulo ele tinha muito mais estudo do que Pedro. Pastor Pedro tinha estudo? Tinha, mas não era como Paulo. Paulo era como se hoje ele tivesse uma formação acadêmica,
Ele não falava só uma língua, ele falava o hebraico, ele falava o aramaico, ele falava o grego, que eram as principais línguas da época. Até mesmo o latim. Pastor Paulo conhecia um pouco de latim? Acredito que sim, porque desde a sua infância, a sua família deu a ele o direito de estudar. Ele não era uma pessoa de uma família pobre, ele era uma pessoa de uma família rica, ao contrário de Pedro. Então, quando ele escrevia, para algumas pessoas era um pouco difícil de compreender, e o que elas faziam? Distorciam as suas palavras. É o que as pessoas fazem. Quando não entendem, elas distorcem as palavras. Então, o que o apóstolo Pedro queria? Que as pessoas tivessem paciência até a volta do Senhor. É o que nós podemos fazer, mas é estar na casa do Senhor até mesmo a sua volta. Pastor, e se eu morrer antes? Se você morrer antes, você vai para junto do Senhor. Diga amém por isso. Versículo 17 agora. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Isso aqui serve também para nós. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então o que Ele quer? Que você cresça na graça e no conhecimento. Há pessoas que é só a graça, já ouviu isso aí? É só espiritual. Ela sapateia, ela ora em línguas, ela profetiza, mas não tem conhecimento, irmãos. Ela acredita em recado, ela procura os homens simplesmente porque não tem conhecimento. E há também, por outro lado, aquela pessoa que tem conhecimento demais. Então ele diz, olha, você tem que crescer na graça e no conhecimento. Eu já falei sobre a pessoa que apenas tem graça, é muito espiritual, mas não tem conhecimento, não busca, não lê a palavra, não se importa em conhecer a Bíblia. É incompreensível uma pessoa da igreja não ler a Bíblia. Não pode, irmãos. Já falei sobre isso aqui. Não existe nenhum muçulmano que não leia o Alcorão. Não existe nenhum espírita que não leia os livros do Kardec. Não existe nenhum mórmon que não leia o livro dos mórmons. Fica sem sentido. Então nós que somos cristãos, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Só que por outro lado, tem pessoas que têm conhecimento demais, mas elas são frias espiritualmente. Não acreditam mais em milagres, não acreditam mais no batismo com o Espírito Santo, nem oram mais. Ela tem conhecimento demais, amados. Não pode ser assim. A graça e o conhecimento, tem que estar junto assim, no mesmo nível. Ao mesmo tempo que eu conheço a palavra, eu também oro por curas, eu também busco o Espírito Santo, eu oro em línguas. Amados, tem que ter esses dois pontos. É que o apóstolo Pedro estava dizendo para esses irmãos. Porque senão você vai ficar como esses indoutos. Que é um indouto? A pessoa que não tem conhecimento, irmãos. Ela apenas critica. Mas por que Jesus não voltou antes? Os questionadores sempre vão existir, irmãos, mas nós temos que ter sabedoria. O que temos que fazer é aguardar ao Senhor. Ele está preparando o lugar. Foi o próprio Jesus que falou: eu vou preparar o lugar para quando eu voltar, levar você para esse lugar. Então cada pessoa, o Senhor está preparando o lugar dela nos céus. Pastor, como vai ser nos céus? Vai ser maravilhoso, não dá para descrever. Vamos até
o livro do profeta Isaías. Então, amados, há sempre os questionadores, há sempre essas pessoas inescrupulosas, os falsos irmãos, mas o certo, amados, é que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se Jesus, ele prometeu a sua volta, é isso que ele vai fazer. Livro do profeta Isaías, capítulo 55 e o versículo 11. Se você quiser grifar aí na tua Bíblia, grife para não esquecer. O que ele diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Pode parecer que está custando muito, mas o Senhor, amados, é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Agora vamos para o Evangelho de Mateus, para a gente finalizar. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 32, vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 32. O Senhor Jesus fala da sua volta. Está bem próximo, ele diz. Evangelho de Mateus 24, versículo 32. Quem encontrou, diga amém. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mesmo que um anjo apareça para você, como o Moroni apareceu para o Joseph Smith e falou muitas coisas para ele, trouxe muitas revelações, mas pastor, será que eram verdadeiras? Não eram verdadeiras, porque o que o texto diz, nem os anjos do céu sabem. Pode aparecer um anjo para você, até mesmo com asas, ele não sabe, amados, o dia da volta do Senhor, mas nós podemos observar os sinais. Dá para você perceber, as coisas estão muito difíceis, principalmente para você que é da casa do Senhor, mas espera um pouco mais, que no momento certo, no momento de Deus, no Kairos de Deus, no momento dele, as coisas vão acontecer conforme previstas pelo Senhor. Lembra quando a Maria Madalena, ela foi a primeira pessoa a ver o Senhor ressuscitado. Quando ela chegou perto, ela perguntou aos anjos: onde está o corpo do Senhor? Aí o anjo falou para ela: olha, ele prometeu que iria ressuscitar, e ele ressuscitou, fale para os irmãos. Então ela voltou para falar para os irmãos, e ela teve um encontro com o Senhor, e o Senhor falou com ela. A princípio ela não compreendeu que era o Senhor, mas logo após ela viu que era o Senhor, e quando contou para os irmãos ficaram sem acreditar. É impressionante demais, porque ele estava morto, mas depois estava vivo, e apareceu para os irmãos, e atravessou a parede. Irmãos, isso foi impressionante. Vai ser como a volta do Senhor. Pastor, isso vai acontecer? Vai, mas o tempo é do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então, e vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.